Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje, o tema que quero refletir tem como título As influências espirituais que são atraídas por nós. Como costumo fazer, eu farei agora umas leituras para servir de base, de referência para aquilo que quero refletir. Então, vamos a elas. O primeiro trecho que quero ler é de Mateus, capítulo 26, versículos de 40 a 41. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos. Então Jesus disse a Pedro: Então, nem a hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quero ler agora duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 459, aonde Kardec pergunta para os espíritos: Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele obtém como resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora a questão 488. Kardec pergunta: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta dos espíritos: sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder que dispõem. Bem, eram essas as leituras que queria fazer. Vamos às reflexões. Primeiro, é importante nós entendermos o conceito de espírito. Espírito é uma emanação do divino, é uma consciência em evolução. Nós somos espíritos, somos consciências que, ao longo de milhões de anos, ganhamos a capacidade de nos reconhecermos como seres individualizados. Espíritos podem estar encarnados no mundo material, materializados neste plano físico, como podem também estar vivenciando mundos espirituais, dimensões não físicas. O fato é que, independente se o espírito está no plano material ou está num plano espiritual menos denso, ele está em evolução o tempo todo. O fato é que o plano material é um local onde o espírito coloca em prática as suas conclusões, os seus aprendizados que teve durante sua evolução. O plano material, assim, é um local onde ele valida consciências, vivências, é onde ele verifica aprendizados, consolida consciências. Ele evolui o tempo todo, mas é na matéria aonde ele coloca em prova a sua consciência como ser. De que são feitos os espíritos? De energia. Na verdade, são consciências, emanações do divino, que consolidam corpos para que possam se manifestar no plano existencial que estão vivenciando em um determinado instante. Nós, espíritos encarnados,
manifestamos neste plano físico, nos manifestamos nesse plano material através de corpos que nós plasmamos. Então, nós condensamos energia, aprendemos a fazer essa condensação ao longo de milhões de anos de evolução. Nós construímos essa máquina biológica de manifestação com vários sensores, como olhos, ouvidos, pele, sentidos, né, como olfato, como paladar, que nos permitem nos manifestar na matéria. Mas nós somos espíritos, somos consciências, e não corpos que têm espírito. Somos consciências que construímos corpos para nos manifestar. Quando não estamos encarnados no plano físico, nós estamos em planos espirituais menos densos, não físicos, mas também temos corpos adequados à nossa manifestação nesses respectivos planos espirituais. O fato é que nós, consciências, nos manifestamos num oceano de energia. Nós emanamos, irradiamos energia o tempo todo e nós absorvemos energia o tempo todo. E para poder irradiar, nós antes temos que absorver. Só damos o que temos. Nós absorvemos energia da onde? Dos alimentos, da água, do ar que respiramos, da energia divina do prana, que a tudo envolve, do núcleo do nosso planeta, a famosa energia conhecida como Kundalini. Nós absorvemos, então, energia de diferentes origens. Nós processamos essas energias e usamos parte dessas energias absorvidas para manter essa máquina biológica funcionando, porque ela gasta energia o tempo todo. Inclusive, dormindo, estamos gastando energia. Mas e a energia que sobra? Nós usamos para falar, nós usamos para fazer coisas, construir coisas, nós usamos quando pensamos e sentimos. Então, o que falamos e o que fazemos é resultado do nosso pensar e sentir, porque não dá para falar ou fazer algo sem antes pensar e sentir. Só que como falar e fazer algo gasta energia, é uma forma de irradiar a energia que nós processamos com o nosso pensamento e sentimento. Mas nós irradiamos energia também, por exemplo, quando pensamos e sentimos, porque as energias são irradiadas a partir dos nossos corpos físicos em torno da nossa volta. É o que nós chamamos de psicosfera, que é o campo áurico formado pelas energias que estamos irradiando quando pensamos e sentimos, mesmo quando não estamos falando nem fazendo nada. E como isso é feito? Através de vibrações. A energia é transportada do nosso corpo, do nosso eu, para o mundo externo. Isso é feito o tempo todo. Mesmo parado, nós estamos pensando e sentindo. Então, estamos vibrando. Então, estamos irradiando energias a partir de nós. Quando falamos e fazemos algo, também estamos, né, doando energia para o universo à nossa volta. E o campo espacial, temporal, que está à nossa volta, que está sob nossa influência, nós chamamos de psicosfera. Então, da mesma forma que nós influenciamos o campo, o universo à nossa volta, nós também somos influenciados. E aí é que nós devemos tomar cuidado. Porque a energia, ela passa de um corpo A para um corpo B através da sintonia.
Dois corpos têm que estar na mesma frequência para que haja a transferência de energia de um corpo para o outro, seja ela construtiva, reparadora ou destrutiva, ruim. Uma analogia válida é o ato de pular corda. Quando nós estamos alegres, felizes, otimistas, empolgados, motivados, nós pulamos corda com uma velocidade maior, rápido. Se alguém quer pular corda conosco, vai ter que vibrar, pular na mesma frequência que nós estamos fazendo. Se nós estivermos tristes, depressivos, raivosos, magoados, chateados, pessimistas, nós vamos tender a pular corda devagar. Então, se alguém quiser pular corda conosco, vai ter que vibrar nessa mesma frequência. Tem que entrar em sintonia conosco. Só que essa questão de sintonia, de transferência de energias, acontecem o tempo todo. Quando um colega do trabalho se senta ao meu lado e esse colega do trabalho está triste, revoltado, preocupado com situações financeiras, com o seu relacionamento, com filhos, e começa a verbalizar isso, ou não verbaliza, mas começa a irradiar esse estado de pensar e sentir através de frequências da sua aparência física, ele começa a influenciar ao seu derredor. Se eu me deixar influenciar por esse estado, seja porque eu começo a corroborar as reclamações dele, seja porque eu começo a apoiar, a, a também me solidarizar com as reclamações, com as constatações negativas dele, eu começo a pular corda com ele, pular corda de maneira ruim, porque é em baixa frequência. Então, em vez de uma pessoa estar construindo o universo à sua volta, porque está irradiando energias destrutivas, serão duas pessoas, porque eu comecei a pular corda com ele. Então, a dica é, toda vez que eu perceber que estou triste, raivoso, magoado, chateado, depressivo, pessimista com algo, eu me ligar e, através de uma chavinha lógica, mudar o meu estado de espírito, indo ouvir uma boa música, procurando ligar para alguém que eu gosto, vendo um bom filme, seriado, saindo para caminhar e fazer academia, enfim, fazer algo que me faça parar de pensar e sentir e de materializar, através da fala ou do fazer, aquele estado de espírito. Assim, eu estarei pulando corda mais rápido, estarei deixando de pular corda devagar. Eu estarei elevando a minha frequência vibratória, deixando de vibrar em baixa frequência. Vibrando em alta frequência, eu estarei me disponibilizando para sintonia com espíritos que também estão vibrando em alta frequência, que estão pulando corda rápido. Se eu, que estava pulando corda devagar, começa a pular corda rápido, porque de maneira intencional eu me coloquei a pular corda de maneira rápida, eles começam a pular corda comigo. E aí eu começo a ter percepções, insights, saber o que falar, o que fazer na hora certa. Porque eles começam a me influenciar de maneira positiva. Se eu não me apercebo disso, eu acabo sendo influenciada de maneira nefasta por pessoas que estão vibrando em baixa frequência,
espíritos encarnados, como também por espíritos desencarnados. É importante que se diga que tudo é espírito. Espírito pode estar encarnado ou desencarnado. E os espíritos encarnados e desencarnados nos influenciam, tanto de maneira boa como de maneira ruim. E digo mais, os espíritos encarnados nos influenciam muito mais que os desencarnados, na maioria das vezes. Por quê? Porque eles estão na matéria, no mesmo campo vibracional que nós. Então, eles têm a capacidade, a facilidade de nos influenciar de uma maneira melhor, maior. Então, nós precisamos praticar o que Jesus nos coloca em Mateus. Orai e vigiai. Vigiar o que pensamos e o que sentimos. Vigiar o que pensamos e o que sentimos, porque aí nós, fazendo isso, vamos ter uma possibilidade maior de estar sempre vibrando em boas frequências, sempre estando em bom estado de espírito. Essa é uma questão de percepção e de vigilância pessoal. E vejam bem que não é vigiar só o que pensamos, mas também o que sentimos. Porque tem muito sentimento que não provém do pensamento. Tem muito sentimento que provém, como eu exemplifiquei, de outras pessoas que estão no nosso convívio, seja no trabalho, escola, em nossa casa, vem de ambientes de muito estresse, ambientes de muita competição, ambientes tristes, como, por exemplo, velórios, ambientes tensos, como hospitais. Esses ambientes também podem mudar o nosso estado vibratório, nos deixando vibrando em baixa frequência. Nós também podemos ser influenciados, né, nos nossos sentimentos por vivências em outras existências, de outras vidas, que justifica aquele gostar ou não gostar de certas pessoas sem muita explicação, porque nem a conhecemos bem nessa existência. Então, de maneira conclusiva, nós temos que vigiar o que pensamos e o que sentimos, porque as nossas obras, que é o que nos destaca, é o que nós deixamos, é a nossa assinatura, é o que falamos e fazemos. E o que falamos e fazemos é produto do nosso pensar e sentir, sempre. Por isso precisamos nos vigiar o tempo todo. E orai. A oração nos empodera, nos dá força. E a oração nos permite, então, uma conexão melhor com a boa espiritualidade e até com o Pai Criador. Da mesma forma que quanto mais nós conversamos com uma pessoa, mais íntimos ficamos dessa pessoa no plano material, isso também acontece com espíritos desencarnados. Quanto mais nós oramos, o orar vem da palavra oração. Oração, ação de orar. Orar, orador, ação de falar, conversar, grande orador, grande falador, conversador. Então, fazer uma oração é praticar uma ação de orar, de conversar com a espiritualidade. E quanto mais eu converso, mais íntimo eu fico, tanto dos meus mentores, como dos meus espíritos amigos, como do Criador. Espíritos amigos, pessoas que já compartilharam dessa existência, de nossa existência na matéria, mesmo que por um curto espaço de tempo, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, que esteve conosco e não está mais, mas pela intimidade, pelo amor que nos unia quando materializados, ainda existe essa conexão, mesmo uma das partes não estando na matéria. E quando oramos, em alta frequência, nós permitimos que essas boas influências
nossas atinjam esses espíritos amigos, como o contrário, eles também possam, por sintonia, porque estão pulando corda conosco, também nos ajudar, nos dando ideias, percepções, insights, né? Aquele falar adequado, aquele fazer apropriado. Então precisamos, sim, praticar o orai e vigiai, para que assim a influência dos espíritos que nós atraímos para nós seja sempre uma influência construtiva, positiva para o nosso evoluir. Então é isso. Essas são as reflexões que gostaria de fazer, né, que quis fazer sobre o ensinamento de Jesus quando ele repreende Pedro no Monte das Oliveiras, né, que ficava sob o jardim de Getsemane, um pouco antes dele ser preso. Quando ele repreendeu o Pedro, porque não foi capaz de orar e vigiar com Jesus. Então, esse é um chamado para que nós também fiquemos atentos, para que possamos sempre estar em plenos recursos, irradiando, né, usinando, processando boas energias para o universo que nos cerca, sendo um agente de transformação do universo, mas de maneira positiva, construtiva. E é isso. Uma grande semana para todos, que assim seja.